Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Bem-vindos ao canal do Rodrigo Azevedo. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou estudante de jornalismo, estou no oitavo semestre do curso, de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e tenho como sonho, como objetivo, trabalhar com o jornalismo esportivo. Eu já trabalho na Missão Esportes, onde sou redator. Trabalho também na rádio Outra Dimensão como comentarista nas transmissões. E você pode me acompanhar pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais. Pode sempre procurar por Rodrigo Azevedo N de Nunes, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa seleção brasileira, que estreou no último sábado e enfrentou o Marrocos, empatou pelo placar de 1-1. E agora tem um novo duelo contra o Haiti, o jogo que acontece amanhã, na sexta-feira. Talvez esse vídeo seja postado no dia do jogo, ou pode ser que eu poste hoje mesmo, na quinta-feira, na véspera da partida. E algumas fontes afirmam que o time do Brasil já está escalado, né? O provável time do Brasil, que vai a campo com o Alisson, goleiro, na lateral direita o Danilo, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda o Douglas Santos, no meio de campo Casemiro, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, e no ataque Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Esse que, segundo informações, deve ser o time titular do Brasil no jogo contra o Haiti, né? Válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ancelotti, de cara, quando a gente analisa a seleção, vê a seleção, né, a provável escalação, a gente já consegue observar duas alterações, que é a permanência do Danilo como titular. Ele que no primeiro jogo foi posto na reserva, mas nos amistosos foi, de certa forma, encarado como titular. E era apontado como possível titular junto com o Alexandro já para a estreia. Porém, Carlo Ancelotti optou por uma juventude, né, pela juventude do Ibanez, e foi com o zagueiro improvisado na lateral direita. Porém, Ibanez fez uma partida muito abaixo, ficou muito aquém. Então, o Ancelotti identificou logo isso. Já na segunda etapa, trouxe o Danilo para campo e ele até que foi bem, né? Apesar de que ninguém se salvou da seleção brasileira neste confronto. Talvez apenas o Vinícius Júnior, que foi autor do gol, promoveu outras jogadas também, e o Douglas Santos, que foi ok, né? E essas duas peças não é que fizeram uma partida brilhante, mas ao meu ver eles foram ok, não comprometeram, entregaram alguma coisa, então talvez são as únicas duas peças que tenham se salvado, né? Como eu estava dizendo, o Ibanez fez uma partida muito abaixo, então o Danilo, né, que é um dos líderes desse time, que foi apontado como, para muitos, né, que não sequer entraria em uma partida de Copa do Mundo, já que ele foi convocado somente para ser aquele homem do vestiário, para fazer aquele papel de liderança no time. Só que, infelizmente, o Wesley se machucou e o Danilo teve que ter um papel mais efetivo nesse elenco da seleção brasileira, né? Porque quando o Wesley se machuca, o Carlo Ancelotti convoca um volante, o Ederson. Então ele acaba demonstrando confiança no Danilo, que é o reserva imediato do Wesley, né? E a lateral direita, que já vinha sendo um problema, o Éder Militão iria ser o titular do Brasil nessa Copa do Mundo pela lateral direita, porém a lesão tirou ele da Copa do Mundo também. Então o reserva dele, o lateral direito de origem, o Wesley, acabou sendo esse nome, porém se machucou também e sobrou para Danilo. E aí, na última partida, o Carlo Ancelotti optou pelo Ibanez, porém, já viu que não deu certo e ele deve realmente utilizar o Danilo na posição. É óbvio que Danilo não é mais um jogador jovem, né? Mas dentre as opções que a gente tem hoje, realmente é a melhor opção, pelo que entregou. No Flamengo ele não compromete, ele entra
e consegue entregar toda vez que ele joga de titular, né, ou entra durante a partida, ele entrega. Então não é um motivo de uma preocupação tão alarmante. Porém, a gente sabe que uma Copa do Mundo é uma competição que são os melhores jogadores do mundo presentes ali. Então a gente fica com a pulguinha atrás da orelha quando imagina o Brasil enfrentando uma grande seleção, tendo o Danilo na lateral direita. Porém, o Haiti não é essa grande seleção. Então, para essa partida contra o Haiti, eu acho que é o melhor nome. Talvez em em outras partidas, em outros cenários, a gente tenha que improvisar novamente um zagueiro, quem sabe um volante, alguém que consiga fazer essa posição ali de uma forma mais, como eu posso dizer, mais firme, né? Mais, de certa forma, física, porque é uma ausência quando a gente fala do nome do Danilo. E no ataque, a alteração também do Igor Thiago, que foi titular diante do Marrocos, mas também fez uma partida muito abaixo. Teve oportunidades de fazer o gol e não aproveitou. Então foi muito abaixo realmente o Igor Thiago. E o Ancelotti coloca aquele nome de confiança dele, né, que é o Matheus Cunha. Durante quase todo o ciclo foi o homem que o Ancelotti colocou em algumas oportunidades jogando de meia, né, de camisa 10, mas em outras oportunidades também foi o centroavante. Naquela partida contra a Argentina, talvez que a gente tomou um baile, talvez tenha sido o único nome que se salvou, que fez uma partida ok dentro deste ciclo, né? Mas Ancelotti confia nele e Matheus Cunha vai ser o titular, o que para mim é um erro, porque para mim o titular da seleção brasileira nessa posição é o Endrick. Endrick não tem mais que se provar, ele já provou tudo que tinha que provar. Desde sua estreia contra seleções de alto nível, como foi aqueles dois jogos ainda sobre o comando de Dorival Júnior, Endrick já mostrou. Ele sempre entrega. E não é só na seleção brasileira. Foi no Palmeiras, foi no Real Madrid, foi no Lyon. Onde ele chega, ele entrega. Onde ele chega, ele faz gol. Ele não arrega, né? Então, para mim, não tem mais o que Endrick fazer para ele receber a oportunidade de titular. Mas ao menos agora ele já, ao meu ver, dá um passo à frente. Porque na última partida ele começou com Igor Thiago de titular e Matheus Cunha entrou durante a partida. Agora ele já começa com o Matheus Cunha de titular e é provável que Endrick entre no decorrer da partida. Porém, mais uma vez, Endrick seria o meu nome. O meu nome para ser titular dessa seleção. Ele tem a característica, ele tem, como nós jovens dizemos hoje em dia, ele tem essa aura. É incrível como ele sempre decide. Ele sempre decide. Então, não tem explicação nenhuma para Endrick não ser titular dessa equipe. Porém, a gente já entendeu que não é o jogador preferido de Carlo Ancelotti. Ele sempre tem esse cuidado com Endrick excessivo. Endrick, óbvio que ele é jovem, mas pela carreira dele, ele já não poderia ser considerado como essa promessa, sabe? Porque é um jogador que já deu um título brasileiro para o Palmeiras, já fez uma temporada no Real Madrid, né? Já jogou no Lyon, foi para outro contexto, outro país, se adaptou, entregou. Então não tem por que ter esse cuidado todo com o Endrick. Ele já mostrou que tem personalidade. Que não é aquele jogador que você precisa ir devagarzinho porque pode comprometer o restante da carreira dele. Nada disso. A gente sabe o potencial do Endrick. A gente sabe que na próxima Copa do Mundo ele estará. É aquele jogador geracional. Que a gente sabe o poder que ele pode entregar, tudo que ele pode entregar. Então eu acho que ele não deve ser esse jogador que tem que ter tanto cuidado como o Carlo Ancelotti prega. Como o Casemiro, que deu a entrevista, disse que tem que ser. Eu não acho que tem que ser dessa forma. Ele já mostra uma certa casca, uma certa experiência, mesmo tendo apenas 19 anos. Então, hoje ele seria o meu titular nessa seleção. A partida contra o Haiti é um desafio para a seleção brasileira, porque o Brasil precisa se provar. Foi uma partida muito abaixo contra Marrocos. Então o Brasil hoje precisa se provar, precisa mostrar que é capaz, porque a gente sabe que temos inúmeras peças. São jogadores bons, são jogadores que podem entregar.
E são jogadores que podem compor uma grande seleção. Porém, em campo a gente não consegue observar isso. Então é uma partida que o Brasil precisa sim se provar, precisa vencer e vencer bem para quem sabe voltar a encantar o torcedor que já parece desanimado. É um torcedor que logo na estreia já pensa que não dá para ser campeão do mundo. Mas eu penso diferente. Eu penso que o Brasil pode aproveitar muito bem esse período que está junto, que está treinando junto, porque durante todo o ciclo, os momentos que a gente teve de vários dias para treinamento, a gente acabou desperdiçando, né? Com o Dorival Júnior na Copa América, com o Fernando Diniz, com o Ramon Menezes. Foram momentos que o Brasil teve e não conseguiu aproveitar. Então, Ancelotti não teve um período grande para treinar esse time, para entrosar esse time, e talvez hoje seja a maior dificuldade do Brasil, seja o entrosamento. A gente viu isso na partida diante da França, que a França não precisou fazer um jogo magnífico para vencer a gente. A França jogou de forma ok, mas a gente observou o quanto era uma seleção entrosada, e falta isso para a gente hoje. Então, ao meu ver, talvez quando chegar na metade da Copa do Mundo, a gente alcance esse entrosamento ideal. Talvez a gente esteja no nosso melhor nível na metade da Copa do Mundo. Talvez ali em uma fase 16 avos, oitavas de final, quartas de final, não sei. Mas a minha esperança é essa. A minha esperança é que esse grupo junto, treinando todo dia, estando ali todo mundo junto, entrosado, possa fazer a diferença. Porque a gente sabe que temos elenco e temos condições sim de chegar nas fases mais agudas da Copa do Mundo. Então, basicamente, é essa a minha opinião sobre a partida de amanhã. Também um prognóstico de como pode ser essa seleção brasileira nos próximos jogos da Copa do Mundo. Depois do Haiti tem a Escócia para fechar o grupo, que é um grupo acessível, um grupo onde o Brasil deve se classificar. Cabe a gente agora ver se será em primeiro, segundo ou até em terceiro lugar. Então, meu nome é Rodrigo Azevedo, não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar esse vídeo e me dê a oportunidade, né? Estou começando agora, meu primeiro vídeo, mas eu conto com você para a gente construir essa comunidade, esse canal aqui que seja divertido para você que está assistindo e para mim também que estou produzindo esse conteúdo. Então, valeu pessoal, muito obrigado.